Shabbat Shalom, pessoal. Que alegria poder estar aqui na sua casa, na sua tela, falando um pouquinho aí da Paraxá da semana. E hoje eu estou aqui com a minha amiga, minha irmã na fé, Wanda Zdraboniak. Tudo bom, Wanda? Tudo Shabbat bem? Shalom. Tudo bem. Shabbat Shalom para todo mundo. Shabbat Shalom para você, Adriana. É sempre um prazer estar contigo, com telespectadores e falando mais um pouquinho daquilo que, como diz o Sami, comentaristas. Nós vamos comentar um pouquinho daquilo que a gente sabe. Isso aí. E a Paraxá dessa semana, ela tá muito interessante. É a Paraxá Devarim. Devarim quer dizer palavras. E ela está iniciando o livro de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, da Torá. Então teve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e agora estamos em Devarim, que é o Deuteronômio. E está então em Deuteronômio capítulo 1, do versículo 1 até capítulo 3, versículo 22. Depois a Haftará está em Isaías, profeta Isaías, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 27. Depois, Brit Hadashah, Nova Aliança, 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 a 7. E o Terrilim, Salmos, é o Salmo 137. Wanda, eu li essa paraxá e realmente eu fiquei impressionada que Deuteronômio, ele vai fazer muitas repetições, né? Então, assim, Deus falou aqui para Moisés que ele não entraria na terra prometida. Por quê? Porque ele acabou, não obedecendo, não teve fé, teve alguma incredulidade. Porém, Josué, essa geração mais nova, iria entrar. E Josué, por exemplo, Deus, falou que ele entraria na terra prometida. Mas aí vamos ver por quê. Josué tinha um outro espírito, vamos dizer assim, né? E Deus falou que Moisés tinha que fortalecê-lo, né? Então, em Deuteronômio 1:38, está falando assim: Josué, filho de Num, que está diante de ti, ou seja, de Moisés, ele ali entrará, ou seja, na terra prometida. Fortalece-o, porque ele a fará herdar a Israel. Então, tanto Josué quanto Caleb, naquela época que eles foram espiar a terra, que foi um pouco antes disso daqui, eles foram espiar e muitos deles ficaram impressionados porque assim, ah, não, tem muitos gigantes, a gente não vai conseguir, e não creram, tiveram incredulidade no coração. Mas Josué e Caleb, não, eles falaram, essa peleja é de Deus e ele vai nos ajudar. Então Deus, ele ama a obediência, né? Ele quer que a gente obedeça a ele, né? E o Isaías, ele até fala a mesma coisa, porque aqui em Isaías 1:19, ele fala: Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Então aqui está exaltando de novo a obediência, né? E aí, Wanda, o que que você me fala então aí de obediência? O que que você leu aí? E obediência. Então, eu achei bonito o que você falou do Deuteronômio 1, que Josué, então, foi reconhecer a terra e, infelizmente, as pessoas, o rebelião contra o Senhor, né? O povo não, que é sempre alguma coisa que não é de Deus, eu não sei, é uma natureza nossa. Então, É, no versículo 29, então, eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito, né? Deus falou assim: vamos sair, vou abrir. Todo mundo, ah, que medo, mas Deus, na hora certa, abriu. É assim, a gente tem que crer naquilo que Deus, porque Ele é o soberano.
Então, aí no versículo 31, também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, que é exatamente o que eu falei do Egito, seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho. Por todo o caminho percorreram até chegarem a este lugar. Gente, quando a gente lê tudo o que aconteceu, imagina se ficar tantos anos como escravo, aí Deus abre o mar, todo mundo passa, todo mundo vai lá. Tantos sinais, como a gente vê, inclusive hoje, e muitas pessoas ainda não estão vendo. Aí no versículo 34, quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e eu darei a ele, olha que interessante, eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. De novo, que coisa bonita, né? É Quando verdade, Deus dá, ele dá para a futura geração e, e é só fazer uma coisa, seguir com o coração. Tem que ter coração puro. Esse coração, às vezes, ele diz: Ah, vou fazer o que eu quero. Não, não, faça o que Deus quer, que aí você chega no tempo certo e no lugar certo. é verdade. E se você parar para pensar, tem muitas vezes que Deus está falando aí, não temas, né? Por que será que ele repete tanto, né? Porque ele sabe que a gente vai ter medo, que a gente vai vacilar um pouco e ficar com medo, ficar espantado. Mas ele fala toda hora, né? Não temas, não temas, não temas, né? Então eu acho isso bem interessante, né? Então a gente fica, ai, mas por que que Deuteronômio, na verdade, ele vai repetir muitas coisas que veio antes, né? Mas por quê? Porque ele acaba fazendo uma revisão da Torá, né? É, e ele acaba nos ensinando, porque Deus sabe que a gente tem tendência a esquecer, a ficar com medo, né? Isso Então, por aí. isso essa questão, né? E o que eu achei engraçado é que assim, eles no deserto, eles tinham a nuvem que os acompanhavam, então estava por cima deles, e à noite era a coluna de fogo, né? Só que mesmo assim, depois eles tiveram incredulidade. E assim, a gente não teve essa nuvem, a gente não ouve mesmo Deus falando com a gente como Moisés via, ouvia, né, e tal. Mas a gente tem o Ruach, né, que é o espírito dele habitando na gente, né? E é o espírito que vai nos guiando, né, através da palavra de Deus, né? E aí a gente pensa assim, tá, mas e o meu pecado me afasta de Deus? Sim, às vezes a gente peca. Mas em Isaías, eu achei interessante um versículo que fala o seguinte, 1:19, que fala, se quiser desobedecer, comereis o bem desta terra, mas é o 16, desculpa, que fala assim, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então, para que a gente tenha um coração puro, é importante a gente se purificar. E como que a gente se purifica? Quando a gente se arrepende, né? E procura acertar o alvo, que é obedecer ao que Deus está falando com a gente, né? Então, hoje, ele quer que todo mundo o siga, né? Ele não vai fazer acepção de pessoas, desde que você esteja com o coração aberto para segui-lo. Ele quer que você vá. E se você pecar, se É verdade. purifica, arrepende e vai, né? Não, mas para quando você fala purificação, na verdade, o arrependimento não é uma coisa muito fácil para cada um, né? Sim, Então, na verdade, nós somos rebeldes, o ser humano é rebelde. E aí eu achei muito bonito, também no Isaías 1, no versículo 2: Ouçam os céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: Criei filhos e os fiz crescer, mas eles não se
eles se revoltaram contra mim. Aí no 3, o boi reconhece o seu dono. Eu achei demais isso. E jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel não sabe. O meu povo nada compreende. Então, realmente, é o que você falou, Adriana. A gente tem que escutar o nosso Criador, porque ele sabe das coisas e teus bichos sabem quem é o seu dono. Como que a gente não sabe? Eu acho que, sei lá, a natureza humana é rebelde mesmo. Não É é só verdade, né? naquela época, mas hoje também. Então, achei muito bonito isso. E, e se a gente continuar crendo e se purificando, como você falou, né, Deus vai caminhando a gente sem medo, né? Medo não vem de Deus, então por isso que ele repete muito medo, medo. E também ele repete, como você falou, a memória das vezes a gente é fraca, então é bom, é bom repetir. É verdade, né? E acho que na Bíblia tem muitas comparações mesmo com os animais, né? Então tem a questão da ovelha com o pastor, né? A ovelha ela é meio boba, assim, então ela tem que andar atrás do pastor para ele ir dirigindo ela, né? Então eu acho que a gente tem que às vezes se humilhar mesmo diante de Deus e pedir para ele fazer a gente se arrepender, né? Porque a gente tem a tendência às vezes de ser um pouco arrogante, enfim, mas é ele mesmo que vai nos purificando, vai limpando a Aí que a gente. gente precisa, né, Adriana, do Espírito É, Santo para cutucar a gente e falar assim, sim, ó, não fez tá bem errado, por hein? aí, hein? É verdade. E, e no Brit Hadashah, né, tem a questão também do que é ser um líder, né? Eu acho que Moisés, apesar de não ter podido entrar na Terra Prometida, ele foi um bom líder, né? Ele liderou o povo, um povo que só reclamava, um povo que achava ruim de tudo, né? Mas ele teve ali paciência, ele ouviu Deus, né? Ele foi um bom líder. É verdade. Aliás, ele era um líder onde obedeceu e ele escolheu os líderes para dirigir as 12 tribos. Olha que interessante. É verdade, né? Isso no versículo 12 do Deuteronômio primeiro. Mas como poderia eu, Moisés, dizendo, levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolhem homens sábios, criteriosos, experientes de cada uma das tribos, e eu colocarei como chefe de vocês. Então, eu acho que sempre procurando, porque é difícil você dirigir tudo. Então, Deus é É, tão bom que escolheu Moisés. Moisés era um pouco, não, não quero, não quero, mas ele acabou obedecendo. E agora ele está vendo um monte de gente, ele precisa de líderes. Então, achei muito bonito que cada tribo tinha um que era responsável. E aí, deixa eu ver se eu tô... aí se tinha um problema, eles chegavam para esse líder, aí se o líder não conseguia resolver, aí sim ia em Moisés, né? Isso Então, aí, verdade. e na Brit Hadashah, né, quando fala do líder, fala dele ser irrepreensível, né? Aí o líder, né, de uma congregação, tudo, ele tem que ser irrepreensível, ele tem que ser aquela pessoa humilde, um bom pai de família, né, um bom marido, assim também, características que eu acho que Moisés tinha também, né? Verdade. Mas olha, aí falando desses líderes, isso Uhum, no Brit Hadashah, no uhum. Timóteo 3, 1, 2, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Olha que interessante, achei tão Interessante, né? interessante isso, porque o amor das pessoas hoje é pelo dinheiro e a gente É, tem que ter o amor a Deus.
ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Quer dizer, os filhos têm que ser obedientes, né? Esse é o líder, porque se eu vejo assim como um presidente, se o presidente não tiver, ele não consegue fazer tudo, por isso que ele tem que ter juízes, tem que ter ministérios, tem que ter isso, e eles têm que obedecer, é exatamente isso. Nós temos que, assim como os filhos obedecem aos pais, também tem que obedecer a um líder. Isso, Eu acho muito legal é isso. legal isso. E o versículo 7 eu acho que ele sintetiza tudo. É necessário também que tenha um bom testemunho para os que estão de fora, para que não caia Uhum. em afronta e no laço do diabo, né? Então, assim, manter um bom testemunho é isso, é buscar ser reto diante do Senhor, buscar obediência, né? Acho que o que resumiu essa paraxá para mim foi obediência e purificação, né? E, E não ter e, medo. e não ter medo. Eu amei isso. Não tenham medo. É, não tenho Medo de medo, estou ninguém, com pois assim, vocês, hein? É porque verdade, assim, né? ó, não, isso no, deixa eu ver no qual que é, já é tanto, Deuteronômio 17. Não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês deram virá de Deus. Quer dizer, quem vai realmente julgar não somos nós, é Ele que É vai fazer. Então, Deus, né? não tenha E a medo. gente vê muito a mão de Deus nas guerras lá em Israel, né? Israel tão pequenininho Verdade. e não é a própria força só dele que está sustentando aquele país, é Deus, né? É Deus, que aquela terra é dele, né? E o que Deus fez? Sempre falou, pode ir, que eu vou conquistar. Pode ir, porque vocês vão Eu estaria, conquistar. Ele, não, é, vocês vão eu, conquistar. eu tô com vocês, é, Eu estou com vocês. Então, a gente realmente tem que cada vez mais se entregar e dizer assim, Senhor, me guia, porque a bênção é tua, vocês. Só Deus que pode fazer as coisas. Inimigos são muitos, mas é, a vitória é dele. é verdade. E a gente quer agradecer muito vocês que nos assistem. Obrigado pelos comentários, pela audiência de vocês. Que Deus os abençoe. Quero pedir que vocês continuem orando por Israel, né? Porque a palavra diz que devemos orar por Israel, por Jerusalém, não é mesmo? E tenho certeza que no final Deus vai honrar o seu povo e a sua terra, não é mesmo, Wanda? Com certeza, com certeza. Muito obrigado realmente pela audiência. Obrigado, Adri. Foi muito Obrigada gostoso também mais uma por vez você. a gente falar sobre o amor de Deus. A gente Amém. está falando um pouquinho da história, mas o amor de Deus é sempre eterno. Ele continua amando e protegendo Israel e ele é fiel. Ele é Amém. fiel e justo. Então, É cremos que verdade. tudo vai dar certo. Amém. Obrigada pela audiência, obrigado a todo mundo e obrigado mais uma vez, Adri. Obrigada Shabbat shalom. também. Shabbat shalom, pessoal.